Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Sabe, Jesus não morreu para que nós pudéssemos ter nosso próprio ramo de religião, não importa que título você dê, ele morreu para que nós possamos ter um relacionamento íntimo com Deus em Cristo. Então eu pergunto, você quer uma religião ou você quer um relacionamento? Hoje aqui eu quero abordar o assunto da libertação do legalismo. Porque eu realmente acredito que quando a Bíblia fala sobre a libertação, muitas vezes é disso que ela está falando no Novo Testamento. Veja, sob a antiga aliança, as pessoas viviam sob leis e regras e regulamentos. Começou com os 10 mandamentos e esses tiveram então cerca de 2.200 submandamentos. E se você deixar, o homem pode pegar um regulamento e transformá-lo em um grande pesadelo que rouba a liberdade de todos. E quando você rouba a liberdade das pessoas, rouba a sua alegria. Eu quero que você ouça isso. Um dos primeiros sintomas de uma pessoa que é legalista é que ela não tem nenhuma alegria. Eu te digo, o diabo odeia nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força e Ele simplesmente não quer que nós desfrutemos de coisa alguma pelo que Jesus morreu para dar-nos. Eu cito João 10:10 com muita frequência. É uma escritura que é muito importante para nós no ministério. É importante para mim pessoalmente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você possa ter e desfrutar da sua vida. Eu amo isso. Ter e desfrutar da sua vida e ter em abundância ao máximo até que ela transborde. Jesus, Ele não quer que você apenas tenha alegria, Ele quer que você desfrute sua vida. A boa e velha, corriqueira diária, singela, simples vida. Não precisamos do poder do Espírito Santo para ficarmos animados quando estamos saindo de férias. Mas se é apenas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira. Então, às vezes, nós precisamos muito do Espírito Santo para nos manter alegres em alguns desses dias. Porque, para ser honesta, qualquer um pode se cansar de fazer qualquer coisa que está fazendo. Às vezes, olhamos para a vida de outras pessoas e pensamos, bem, eu ficaria mais animado se tivesse a sua vida. Bem, deixa eu te dizer, essa pessoa passa pelas mesmas coisas que você passa também. Assim, eu acredito que nós podemos aprender a apreciar cada pequenino aspecto de nossas vidas. Eu sei que nós podemos, porque eu já percorri um longo caminho nisso eu mesma, sabe? Alegria e prazer são muito importantes para mim, porque eu nunca cheguei a ser uma criança. Eu fui abusada sexualmente por meu pai enquanto eu cresci. Meu pai não era realmente um cara divertido. Ele não era um cara alegre, ele não era um cara feliz. Ele era apenas mau e amargo e abusivo e alcoólatra, e ele não queria que ninguém mais na família gostasse de coisa alguma. Você já notou que se alguém não é feliz, ele realmente não quer que outras pessoas sejam felizes também? Amém? E assim, eu nunca cheguei a ser uma criança. Eu sentia como se eu fosse sempre adulta, sempre tive responsabilidades. E então eu percebo que Satanás roubou minha infância. Eu acredito que todo adulto saudável precisa ter uma criança saudável no interior dela. Deus não enviou Jesus para morrer por nós para que pudéssemos morrer de trabalhar o tempo todo, mas Ele quer que nós tenhamos uma vida equilibrada, na qual desfrutemos de todas as coisas, até mesmo do nosso trabalho, aproveitando cada dia comum e tudo aquilo que você faz. Tem um pequeno jogo que eu jogo agora, eu chamo de jogo de como vencer o diabo, e não importa se eu tenho o dia mais simples, ou mais normal, ou mais comum dos dias. Uma coisa que eu decido na minha mente logo de manhã é que eu vou desfrutar desse dia. Eu vou desfrutar de Deus, eu vou desfrutar da sua presença, eu vou desfrutar de tudo que eu faço e se por nenhuma outra razão farei isso apenas para deixar o diabo maluco, porque ele não suporta que nós tenhamos qualquer prazer. Amém? Quantos poderiam desfrutar de sua vida muito mais? Ok, bem, agora, deixa eu te dizer uma coisa. Isso não vai acontecer apenas se suas circunstâncias melhorarem. Eu sei que pensamos, bem, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, e se, e quando, mas e quanto agora?
A Bíblia diz em Romanos 5, por isso estejamos cheios de alegria agora. Bem agora é quando precisamos estar cheios de alegria. Hoje é o dia que o Senhor já fez e eu vou me alegrar e serei feliz. E sabe, Jesus não morreu para que nós pudéssemos ter nosso próprio ramo de religião, não importa o título que você dê, ele morreu para que possamos ter um relacionamento íntimo com Deus em Cristo. Então eu pergunto, você quer uma religião ou um relacionamento com Deus? Eu imagino que há pessoas que vieram aqui hoje que talvez nunca tenha estado em algo assim, talvez alguém o tenha trazido, ou talvez você tenha assistido pela TV e você pensou em vir e você... Tudo que você tem é realmente apenas um monte de religião seca e morta. Você está passando pelos requerimentos, regras, regulamentos e faz tudo o que faz por obrigação, porque tem medo que Deus fique bravo com você se não fizer isso. Eu posso te dizer, quando você nasce de novo, Deus lhe dá uma nova vontade. Você não tem que... Eu não leio a Bíblia porque eu tenho que ler. Eu leio a Bíblia porque eu quero ler. Lembro-me de uma manhã, anos atrás, quando eu fui fazer a minha leitura obrigatória, e o Senhor falou ao meu coração e disse, sabe, pare de agir como se você estivesse me fazendo um favor quando lê a palavra. Eu não preciso que você a leia para mim, eu já a conheço. É você quem precisa dela. Veja, nós fazemos isso por nós mesmos, não é para que nós possamos ter uma marquinha no nosso calendário de Deus, só porque lemos alguns capítulos da Bíblia todas as manhãs e fazemos algumas orações. Eu oro porque Deus nos deu este privilégio de ir até ao Mestre do Universo, que pode fazer qualquer coisa, e eu posso falar com Ele sobre os meus pequenos e insignificantes problemas, e eu acredito que Ele quer se envolver e ajudar-me. Por quê? Porque eu diria, eu tenho que orar agora? A lei dá a você um monte de obrigações. Jesus dá a você uma nova vontade. Eu acredito que esse poderia ser o dia de uma verdadeira mudança para algumas pessoas. Quantos de vocês ainda experimentam muita culpa e condenação em sua vida? Veja isso, pelo menos metade das pessoas aqui, ou talvez mais. Veja, se é você, levante as mãos para que eu possa ver com quem eu estou lidando. Você ainda experimenta muita culpa e condenação. Ok, bem, a culpa quase me matou, quero dizer. Sabe, eu era culpada, mas muito disso estava ligado ao legalismo. Ao legalismo. Então agora eu vou falar sobre legalismo. Pessoalmente, como professora da Bíblia, eu acho que o legalismo é um assunto muito difícil de ensinar, porque... se eu te ensinar que você está liberto da lei, eu também tenho que ensiná-lo que Deus nos chamou para viver uma vida santa. Então, tentar ensinar as pessoas a serem santas e não serem legalistas, às vezes você tem que encontrar o lugar realmente certo para cortar isso. E a única coisa que eu posso dizer a você aqui hoje é que o equilíbrio é sempre encontrado em você aprender a seguir a orientação do Espírito Santo que vive dentro de você. Não posso dar-lhe regras e regulamentos suficientes, nem posso tirar de você regras e regulamentos suficientes para ajudá-lo a viver uma vida equilibrada se você não aprender a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E a religião, sem realmente ter um relacionamento com Jesus, e quando eu digo a religião, eu não estou falando sobre sua religião, minha religião católica, protestante, batista, metodista, eu não estou falando disso, não falo de nada disso. Eu estou falando de uma mentalidade religiosa que diz assim, eu tenho que manter todas essas regras, regulamentos para que Deus fique satisfeito comigo. E se eu for bom bastante, então Deus ficará satisfeito comigo. Se eu for bom bastante, Deus vai amar a mim. Mas quando eu não sou bom bastante, então Deus não ama a mim. E então se eu sou bom, eu me sinto bem comigo mesmo. E se eu for mal, eu me sinto mal comigo mesmo. Esse não é o sistema em que Deus opera. Esse é o Antigo Testamento. E há muitos depois do Novo Testamento, novos crentes da Nova Aliança, que ainda vivem sob a lei. Quantos de vocês sabem do que eu estou falando quando falo sobre viver sob a lei? Amém? Isso não é incrível? Você pode começar a... Sabe, talvez você tenha me ouvido contar essa história antes, mas é boa demais para não contar. É uma das minhas melhores histórias de legalismo. Alguém veio à nossa igreja há muitos anos atrás, e então... Na verdade, foi Melanie Hay, que ela vive aqui em Denver, e que... Bela mulher de Deus, espero que você aprecie o seu ministério. Então, nós ainda apoiamos pessoalmente porque eu aprecio as pessoas que perseveraram e chegaram lá. E não desistiram
de Deus. Amém? E na verdade, quantos sabem quem ela é? Ok. Bem, quando eu ainda não estava no rádio, ela veio para a nossa igreja como palestrante convidada, e então ela estava bem atrás de mim, e o pastor nos disse para nós nos virarmos e pedir que a pessoa atrás de nós orasse por nós. Então eu me virei, fiquei face a face com ela, e ela estava se preparando para sair do rádio nesta época, ela estava indo para a TV, e eu estava me preparando para ir para o rádio naquela época, e eu pedi para ela orar por mim para que o programa de rádio fosse bem. Eu acredito que a unção que ela tinha para o rádio foi transmitida para mim naquele dia. Amém? Vamos, se você seguir o Espírito Santo, ele pode até tê-lo no lugar certo, na igreja, no momento certo, apenas para obter a palavra certa que você precisa. E assim, eu aprecio isso. Deixe-me lhe dizer, quando uma pessoa desempenhar um papel importante na sua vida espiritual, não se esqueça dela. Amém? Não se esqueça dela. Mas, de qualquer forma, Melanie veio para a nossa igreja e então ela tinha esse programa de ler a Bíblia toda em um ano e foi ótimo, sabe? Se uma pessoa sente que é o que Deus quer que ela faça, se ela pode disciplinar-se fazendo coisas assim, eu acho que é ótimo. Então ela veio com o calendário e, se eu me lembro bem, para ler a Bíblia em um ano, você tinha que ler 2 capítulos no Antigo Testamento, 2 no Novo, 1 em Provérbios, 1 em Salmos, todos os dias. Se você lesse 6 capítulos no dia, no final do ano, você tinha lido a Bíblia. E então, você tinha esse calendário e tinha um lugarzinho para marcar a sua leitura ali a cada dia. E eu não sei se você sabe, mas a nossa carne adora marcações. Nós amamos, existem algumas coisas sobre marcações que nos faz sentir assim, muito bem com nós mesmos. E cara, se chegamos às estrelas de ouro e coisas assim, então é realmente bom. Bem, eu fui muito bem no começo porque eu sou uma pessoa muito determinada. E sabe, se você é realmente determinado, você pode manter qualquer lei ou regra por um tempo. Agora veja, aqui está a razão pela qual era uma lei para mim. Eu nem mesmo comecei a ler a Bíblia em um ano com uma motivação correta. Eu não estava fazendo isso porque eu sentia que Deus estava me levando a fazê-lo. Eu estava fazendo isso porque o nosso pastor disse, nós vamos fazer isso. Então eu estava na liderança da igreja, é apenas no caso de ele perguntar em um culto, quem está lendo a Bíblia em um ano conosco, eu não poderia ser uma das que não se levantariam da cadeira. Então eu tinha que ler a Bíblia em um ano e eu pensei, apenas por causa da reputação, será que tem alguém vivo aqui neste lugar hoje? Agora veja, o tal do legalismo religioso pode fazer a coisa certa, mas por uma razão errada. E adivinha o quê? Isso significa 0 mais 0 para Deus. Porque ele não está interessado em nada disso. Então, mas eu sou muito determinada e assim, mesmo que eu não tivesse recebido uma indicação de Deus para fazer isso, não tivesse orado sobre isso, não tivesse pensado sobre isso, porque eu estava determinada, eu fui muito bem por um tempo, eu tinha minhas marcações, meu calendário estava ali na geladeira, na cozinha, onde eu podia vê-lo, e todo mundo que entrava e saía poderia vê-lo também. Você sabe para onde eu estou indo, não é? Certo. Então, cara, eu vou te dizer, quando eu chegava perto da geladeira e via minhas marcações, minha carne se sentia tão bem. Eu me sentia tão bem. Mas eu comecei a ficar para trás. E pouco tempo depois eu estava 6 capítulos atrás, depois 12 capítulos atrás, depois 36 capítulos atrás, e agora eu tinha todos esses buracos no meu calendário. E assim, agora quando eu passava pela cozinha, estou te dizendo a mais pura verdade, quando eu passava pela cozinha, a coisa me combinava que ele apenas... Vamos lá, você entendeu? Você sabe do que eu estou falando, não é? Eu amo Marilyn, ótimo programa. Mas não era o que... Não é nem mesmo como eu estudo, isso não é... Essa não sou eu. E veja, uma das coisas que acontece quando uma pessoa é realmente legalista, o que quer que esteja fazendo, ela quer que todo mundo faça.
E assim Deus me conhece muito bem, e se eu tivesse conseguido ler a Bíblia inteira em 1 ano, eu estaria declarando ao universo inteiro, e todo mundo tinha que fazer isso. Todos os dias, sabe? E assim, finalmente um dia eu decidi que eu iria tirar o atraso, e com certeza eu me curvei e li os 36 capítulos na Bíblia em um dia inteiro. E quando eu terminei, o Espírito Santo me disse: então, o que você aprendeu? E honestamente, eu estou dizendo a verdade, eu não conseguia pensar em nada, eu não conseguia me lembrar de nada que eu tinha lido. Porque eu não estava lendo para entender alguma coisa, eu estava lendo para impressionar a mim mesma e esperava impressionar a Deus e ter as marcações de volta no meu calendário. Assim, quando meus amigos viessem, eu poderia mais uma vez dizer, eles diziam: o que é isso? Oh, eu estou lendo a Bíblia toda em 1 ano. Como eu disse, você provavelmente ouviu essa história antes, mas vale a pena recontar, porque nós temos que entender o que é o legalismo. Você pode fazer uma lei, eu posso fazer uma lei com absolutamente qualquer coisa. E no momento que fazemos uma lei sobre isso, nós tiramos a vida disso, porque a lei mata, somente o Espírito nos dá vida. Assim, o estudo bíblico pode ser cheio de vida, as minhas orações podem ser cheias de vida, se eu permitir a mim mesma ser conduzida pelo Espírito Santo no que eu estou fazendo, em vez de ser conduzida por regras e regulamentos. Agora, isso não significa que nós não temos disciplina, não significa que nós não temos autocontrole, mas o legalismo é uma outra coisa. 10 mandamentos, centenas de sub-leis. Cada vez que quebravam uma sob a antiga aliança, eles tinham que sacrificar algum animal para compensar isso. Eu te digo a verdade, até mesmo quando eu leio o Antigo Testamento, sabe, isso me desgasta. Eu não consigo imaginar tentar viver daquele jeito. E o pecado nunca era removido, só era coberto por aqueles sacrifícios de animais. E veja, para que se resolvesse a questão do pecado, o sangue tinha que ser derramado, porque a vida está no sangue. E assim, os animais eram sacrificados e esse sangue cobria o pecado, mas nós temos um acordo muito melhor sobre o qual vamos ler aqui em 1 minuto, porque nós temos um sacrifício feito de uma vez por todas, que nunca terá que ser repetido novamente, pelo Filho de Deus sem pecado, que derramou seu sangue. O nosso pecado já não é coberto, ele é removido e ele nem sequer se lembra deles mais. Ok, eu vou tentar ficar quieta aqui e ler algumas escrituras. Hebreus 10, de 12 a 20. Enquanto que o único Cristo, depois de ter oferecido o único sacrifício por nossos pecados, reinará para todos sempre, assentado à direita de Deus. Agora, a questão de estar assentado é outra mensagem inteira. Significa basicamente de que ele entrou no descanso de Deus. Ele fez o que Deus o tinha mandado fazer. Na cruz, ele disse: está consumado. Ele quis dizer que o velho e legalista sistema de todas essas coisas que as pessoas tinham que tentar fazer para chegar a Deus, agora tinha terminado. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado no templo. Ele tinha 90 centímetros de espessura. Aquela cortina era colocada de cima para baixo, não de baixo para cima. Era muito alto para qualquer homem poder alcançar. E quando Jesus morreu na cruz, então veio o trovão e o relâmpago e o terremoto, aquela cortina no templo que separava o santo dos santos do resto do templo, um lugar onde nenhuma pessoa comum poderia entrar ali. Aquilo foi rasgado de cima para baixo, provando que Jesus agora tinha aberto uma nova e viva maneira de servirmos a Deus. Agora eu posso te dizer que eu fui para a igreja por muitos e muitos anos e eu não sabia nada sobre o que eu estou falando com você aqui hoje. Isso me deixa tão triste, até zangada no espírito, quando penso em todas as pessoas que têm amor por Deus e que marcham para as igrejas, e tudo que elas ouvem é mais e mais e mais sobre o que elas precisam fazer para serem boas cristãs.
E elas querem, vão para casa e ninguém está dizendo como, elas não sabem quem são em Cristo. Isso é a coisa mais frustrante do mundo. E eu acho que é por isso que tem tantas pessoas que não estão nem mesmo mexendo com a igreja mais, porque realmente não sentem que estão recebendo alguma coisa dela. E nós temos que dizer às pessoas o quanto Jesus é realmente incrível e como é empolgante servi-lo. Ok, de volta a estas escrituras, porque elas são realmente boas. E eu realmente quero lê-las. Daí em diante ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés. Há um último inimigo a ser destruído e é a morte. E na hora certa Deus vai cuidar disso. E não haverá mais morte, nem mais lágrimas, nem mais choro, nem mais tristeza, nem mais sofrimentos. E nós não teremos que viver na sua presença pela fé, nós viveremos na sua presença, na realidade. Amém! E em breve ele estará chegando. Amém? Ok, agora veja isso, por meio de um único sacrifício, ele, para sempre, completamente, um sacrifício nunca mais terá que ser feito novamente. Sabe o que isso significa? Quando você e eu agora pecamos e cometemos erros, nós não temos de sacrificar, nós não temos que fazer qualquer oferta, nós não temos que desistir de nossa alegria, nós não temos que oferecer o sacrifício da culpa. O que nós fazemos é receber pela fé o que Jesus fez por nós e depois então ir e continuar prosseguindo em Deus e dar a Ele a glória. Por um único sacrifício, ele purificou para sempre e aperfeiçoou aqueles que são consagrados e santificados. E também o Espírito Santo acrescenta o seu testemunho a nós em confirmação disso. Primeiro ele disse: esta é a aliança, o testamento, o acordo que eu estabelecerei e celebrarei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor Deus. Vou imprimir as minhas leis em seus corações e as inscreverei em suas mentes, em seu entendimento, em seus pensamentos mais íntimos. Nós ainda temos a lei, mas não está escrita em tábuas de pedra, agora está escrita em nossos corações. Em outras palavras, se você é cristão, nascido de novo, e você está estudando a palavra, você vai saber aquilo que é certo e que é errado, instintivamente, você vai saber. Você pode nem mesmo entender o que sente, mas quando você estiver fazendo algo errado, você vai ter a sensação desconfortável, estranha e ruim aqui dentro. E se você for com o Espírito Santo e deixá-lo começar a guiar e controlar seu comportamento, é incrível como coisas maravilhosas começarão a acontecer na vida. Você está comigo? Alguns de vocês ainda não experimentaram muito, mas vamos chegar lá. Então ele continua dizendo: e de seus pecados e iniquidades eu não vou lembrar nunca mais. Eu não me lembrarei mais. Agora, onde há remissão e perdão absolutos, e o cancelamento da penalidade desses pecados e iniquidades, não há mais necessidade de fazer sacrifício para expiar o pecado. Deixe-me dizer novamente, quando você peca, quando eu peco, eu não tenho que fazer uma oferta sacrificial nunca mais, e você também não. Eu volto-me para o perfeito sacrifício que se ofereceu a si mesmo e o seu sangue, um que é bom, completamente para sempre, e pela fé eu recebo o que ele fez por mim, e esse é o nosso direito de estar com Deus. E o verso 19, portanto, irmãos, já que nós temos, sim, eu amo isso, já que nós temos plena liberdade e confiança, vocês veem a palavra liberdade, uma vez que temos plena liberdade e confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue, pelo poder e pela virtude no sangue de Cristo. E aqui está, por este novo, fresco e vivo caminho. Por esta maneira maravilhosa, fresca, viva, que diz que eu não tenho que merecer o amor de Deus. Ele me amou antes de eu aparecer neste planeta.
Bem, lembre-se que Jesus não morreu por nós para que cada um pudesse ter o nosso próprio ramo de religião, seguindo suas regras e regulamentos. Ele morreu para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ter um íntimo relacionamento com Deus através dele. É tão animador quando você vê o